É seu. Quero dizer também que nesse movimento de solidariedade, que é cada vez mais amplo, inclusive os partidos políticos de esquerda, como eu disse também, alguns setores universitários também, como é o Unescuba, que nós fundamos há 30 anos na Universidade de Brasília, ele foi aumentando de tal forma, e já há uns 30 anos atrás, há um grande desejo, né, desse movimento, de vários grupos que lutaram para ter uma Casa Brasil em Havana Velha. Em Havana Velha, há Casa da África, Casa da Venezuela, né, uma Casa de Bolívar, há uma Casa da África, né? E então a gente luta por essa Casa Brasil já há uns 30 anos. E esse sonho nosso, que inclusive temos também uma luta que é do Hélio Dutra, que é um referente da solidariedade, que o DHNet fez todas as suas digitalização das inúmeras cartas, porque nós tínhamos antes, é necessário fazer um parênteses agora, um rincão do Brasil em Cuba, que era uma sala dentro de um centro comunitário, que estávamos pensando nesta casa o tempo todo. E também houve vamos dizer, uma sinergia, né? Ou uma energia que se juntou de pessoas brasileiras que lutavam por uma casa e do historiador da cidade de Havana, já falecido, que é o Eusébio Leal Spengler, que tinha também esse desejo de ter uma Casa Brasil, e que descobrimos agora toda essa energia que convergiu para essa casa, que hoje nós temos essa casa que será inaugurada só em junho, porque faltam alguns acertos em sua configuração para ter exposições, né? Temos todos os projetos, né? Esse projeto, esse da Casa Brasil, é resultado de uma articulação de pessoas, né? Da solidariedade também brasileira e da oficina do historiador da cidade, que hoje tem como direção a Perla Rosales e um grupo também de diretores de patrimônio, e também contamos com o grande apoio da Embaixada do Brasil em Cuba. Então, essa convergência, né, de vontade de ter uma Casa do Brasil, descobrimos também uma carta do próprio Eusébio Leal, que dava inclusive esse endereço, que é a Rua Amargura, em Havana Velha, número 56. Que é uma edificação que já está restaurada da metade do século XVIII, que é lindíssima e que nós vamos ter em junho, possivelmente em junho, né, a sua inauguração, para ser uma casa de cultura, com exposições, apresentação de livros, documentários, com um rincão, né, uma parte com símbolos pátrios também, onde estarão também os nossos referentes da solidariedade, como Hélio Dutra, como Tales de Godoy, que muito fizeram também por Cuba e apoiaram. A história não pode ser esquecida, né, nesta nossa Casa Brasil. Vai haver apresentação de livros, nós temos uma construção maravilhosa, isso foi um ganho imenso para o Brasil. Será uma casa onde vamos receber as brigadas de solidariedade, as caravanas de solidariedade, de apoio ao povo cubano. Então, estamos muito, muito animados com esta Casa do Brasil, que está cada vez mais avançando e se concretizando, esse sonho coletivo. Bom, no processo histórico, né, de todo o movimento, de todo o aspecto de solidariedade a países, né, nós temos também que relembrar sempre a história, né? Por isso que eu falei no início de toda a história do movimento de solidariedade. E dentro dessa história há colaborações, né, com vários organismos no Brasil e em Cuba. Ultimamente, né, aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, existe a DHNet, que me procuraram para fazer uma tradução para o espanhol de um livro de Mércia Albuquerque,
que na verdade é dos diários de Mércia Albuquerque Ferreira, que foi a maior advogada de presos políticos do Nordeste. Então isso muito me honrou, né? E eu acho que isso também faz parte do nosso movimento, de pensar na história, numa história viva do país. Esse livro agora foi, inclusive, transformado numa peça de teatro que está sendo exibida e com muito sucesso, e proximamente se transformará também em um filme, que chama Lady Tempestade, tanto a peça de teatro como o filme. Então, essa tradução tem sido feita em comum acordo com o DHNet e com as pessoas também que fizeram o livro em português, que já vai para a segunda edição. Haverá também, e já está sendo encaminhado e desenvolvido, uma tradução para o francês e para o inglês, porque nós temos muitos heróis, né, no nosso país também, que é preciso reavivar essa história, uma história viva, como faz Cuba também, né? E Cuba sempre tem essa memória viva de José Martí, por exemplo, né, que é o herói nacional, e todos os seus heróis da Revolução Cubana. Nós conversamos com jovens em Havana e em outros lugares de Cuba que falam da sua história, que é uma história viva, né? Eu dou até um exemplo. Quando eu estava em Cuba, não pude vir durante a Covid, passei quase um ano lá, Cuba fez 5 vacinas, 3 aprovadas pela OMS, né? E dessas vacinas, tinha uma vacina que se chamava Abdala, que Abdala é o primeiro poema patriótico de José Martí, ou seja, é a história viva, que passa por gerações. Outra vacina era chamada Mambisa, que eram os guerreiros do século XIX, que lutaram nas guerras da independência. Outra se chamava Soberana, que era também a soberania em saúde, a soberania cubana. Então, essa história viva a gente traz também para os nossos heróis, né? Inclusive, na época da ditadura, a Mércia Albuquerque defendeu com gana, com compromisso, muitos presos políticos. E eu tenho a honra de ter feito a tradução em espanhol, e é por isso que eu estou aqui no Rio Grande do Norte, no DHNet, dando essa entrevista, né, para dizer o meu depoimento, né, com essa honra e esse resgate da história tão necessário para o nosso país e para todos os países da América Latina. 3. Sou Maria Auxiliadora César, me conhece por Dora. Me pediram para falar um pouco da minha trajetória, e eu sempre digo que não existe uma trajetória particular de uma pessoa. Existe uma trajetória que se faz com um coletivo, com pessoas que a gente vai encontrando neste caminho que a gente percorre, e muitas instituições que vão mudando, inclusive, essa trajetória e vão melhorando ou piorando. No meu caso, eu creio que eu segui uma trajetória interessante porque encontrei as pessoas adequadas a essa trajetória. Bom, quando eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Quando eu vivi em Cuiabá, eu comecei, inclusive me lembro muito, eu casei muito nova, com 19 anos, e comecei a trabalhar com um tio, Padre Vanir Delfino César, que era um tio, irmão do meu pai, num bairro muito pobre e que me fez despertar para as injustiças que acontecem no mundo. Então, isso me deu, já desde o início, uma força, né, para a luta contra as injustiças. E, com isso, eu fui percorrendo o caminho, me mudei para Brasília, né, fui acumulando filhos, tive 3 filhos. Né? Hoje em dia eu tenho 3 filhos e 4 netos, né? Genros, e a família aumentou. Mas nessa ocasião que eu fui para Brasília, trabalhei num órgão público, inclusive eu sou assistente social e socióloga, trabalhei num órgão público e entrei em contato também com muitas injustiças que acontecem com os mais pobres da sociedade. Né? E depois fiz concurso para o UNB
e sou professora aposentada, né, hoje. E na UNB também aprendi muita coisa, porque eu acumulei trabalhos concretos, vivências na sociedade. Eu acho que isso me deu a possibilidade de ser uma professora que realmente discutia teoria e prática. Então, isso é muito importante na vida acadêmica, né? E em 84, eu fui a Cuba pela primeira vez. Não havia relações diplomáticas, as relações diplomáticas se restabeleceram em 1986, né? E romperam quando ocorreu o golpe militar, né? Nessa ocasião, inclusive, até 86, os passaportes eram escritos, vale para todos os países, menos para Cuba. Ou seja, em 84 eu fui, vamos dizer, clandestina, né? Era um grupo de enfermeiras, eu não tenho nada a ver com a enfermagem, né? Mas eu fui com esse grupo de enfermeiras para um congresso de saúde pública. Inclusive, quem organizava esses grupos era uma amiga minha, que era nora de Prestes. E aí eu fui para Cuba, e quando eu voltei, inclusive, poderia haver problemas, porque a gente saía do México, ficava no ar e depois voltava, depois de um tempo, sem carimbos em passaporte. Mas tivemos sorte que não houve problema nenhum. E tenho até uma história pequena para contar, que quando eu cheguei no aeroporto, e tinha uma pessoa que estava revistando as malas, e ele estava muito curioso, olhando, porque tinha boné cubano, tinha algumas fotos de Fidel, e ele me perguntou baixinho de onde que eu vinha. E eu disse para ele, de Lima, no Peru, eu fiz uma escala em Lima. E ele, que claro que era fã de Fidel, né, perguntou para mim baixinho, para o outro não escutar, e como está o comandante? E foi muito interessante, né, essa chegada minha, para a gente ver como Cuba tem apoio, né, em diferentes pessoas que trabalham em diferentes lugares. Então, depois de 84, eu comecei a voltar a Cuba cada ano, e nos anos 90, inclusive no período especial cubano, quando cai o campo socialista, eu fiz meu doutorado em Cuba e morei 6 anos, né? Depois que eu me aposentei, continuei com esse trabalho de solidariedade, pertenço ao movimento brasileiro de solidariedade desde essa época, né? E com isso continuei meu trabalho e ia mais a miúde, né, a Cuba. E depois que eu me aposentei, eu tenho uma residência em Cuba, já há alguns anos, uns 6 ou 7 anos, e renovo essa residência, uma residência temporária, e fundamos em Cuba, e fez 15 anos, em 2025, um projeto que se chamou Rincão do Brasil em Cuba. Era uma sala pequena, mas com a ajuda de muitas pessoas que colaboraram, né, com a construção dessa sala. Inclusive, tem um grande agradecimento também a Frei Beto, ao Movimento de Solidariedade, várias associações ajudaram, amigos cubanos e brasileiros ajudaram não só financeiramente, mas também com trabalhos, né, que realizaram lá no Rincão. Fizemos esse Rincão do Brasil em Cuba, que durou 15 anos, né? Comemoramos o aniversário. E agora, inclusive, esse Rincão tinha um memorial Hélio Dutra, que foi uma pessoa, um brasileiro referente da solidariedade brasileira, que recebeu os exilados brasileiros, né? E é muito conhecido esse brasileiro, né, que morreu com 96 anos. Ele dizia, eu vivo muito graças a Cuba, porque Cuba tem uma expectativa de vida muito alta, né? Então, nós temos que dar esse apoio. Ultimamente, nós temos a Casa Brasil, em Cuba, uma luta de 30 anos de muitas pessoas, né? Essa Casa Brasil vai ser uma casa de cultura,
E nós seguimos nesse caminho de apoiar a Cuba, porque Cuba, a gente tem que pensar no humanismo da Revolução Cubana e na solidariedade internacional que Cuba presta, não só na área militar, porque ela foi inclusive responsável pelo fim do apartheid na África do Sul. O Mandela inclusive agradeceu a Fidel, né, fez uma visita depois que foi libertado e agradeceu a Fidel por isso, né? Inclusive a reconstrução também da Argélia, né, após a independência com a França. E Cuba tem sido solidária e o muito que a gente fizer de solidariedade e de apoio a Cuba, inclusive nesta ocasião de muita asfixia, né, ao governo cubano, nós temos muito que fazer por Cuba e será muito pouco frente a toda a solidariedade internacional que Cuba presta ao mundo inteiro, né? E citamos essas guerras, né, de Angola, que Cuba apoiou, não só na área militar, mas como na civil. Os programas de alfabetização, José Puedo, que estão espalhados pelo Brasil, né? E Cuba ajudou e apoiou muito. E a questão da saúde também, né? Citando inclusive na época da Covid, que Cuba descobriu inclusive o interferon alfa-2b, que foi resultado de pesquisa a partir do interferon já descoberto já em 1957, né, de um cientista britânico, que o Fidel mandou também pessoas para estudar, porque inclusive Fidel dizia que Cuba ia ser um país de homens de ciência. E inclusive ampliou o polo científico, que já vinha sendo construído, né, na época do período especial, quando cai o campo socialista e Cuba tem uma situação bastante difícil também e conseguiu se levantar. Ou seja, essa resistência de Cuba é histórica, né? Então, essa época da saúde, essa questão da saúde é uma coisa impressionante. Cuba descobriu muitos medicamentos, né, na área da saúde. Temos saúde, temos educação, temos apoio, inclusive, na área militar também, de países para conseguir sua liberdade. Toda essa solidariedade que a gente presta é pouco ainda frente a essa solidariedade internacionalista de Cuba. Cuba descobriu várias curas de doenças, né? A questão do vitiligo, da psoríase, agora há pouco tempo também a vacina contra o câncer de pulmão, né? O próprio interferon alfa-2b, e também muitos remédios para aumentar a imunidade que distribuíam gratuitamente na época da Covid nas casas, né? E há muitos outros medicamentos que Cuba descobriu. Então a gente tem que, e que às vezes a gente não conhece aqui. As pessoas que têm algum conhecimento perguntam para a gente, inclusive do movimento, e conseguem ir. Inclusive remédios para aliviar a doença de Parkinson e há pouco tempo também do Alzheimer. Então é impressionante, né? O Iberprot-P, que é um medicamento para também o pé diabético. Então a cura do pé diabético é uma constante lá em Cuba. Então eu acho que tudo isso só para dar exemplos, né? Para dar exemplos. E eu acho que realmente há pouco tempo atrás, quando eu ia para lá, eu até trazia medicamentos para alguns cubanos que moravam por aqui, que pediam os medicamentos de lá, porque é muitíssimo barato. E hoje em dia, toda essa situação criada pelos Estados Unidos, e a gente tem que, inclusive, apoiar com medicamento, né? Ajudar a Cuba, e a gente tem que fazer isso de uma forma bastante sistemática, e convocamos aqui os movimentos sociais, todos, para realizar isso. Acabou. Peraí que a gente passa. Aí ele me telefona. Tá.
quando eu fiz meu doutorado em Cuba, a minha tese eu desenvolvi sobre as políticas sociais nas áreas de educação, saúde e emprego. Inclusive, ainda era a época do período especial, né? Porque foi 96 a 2000. Inclusive, em relação à mulher, né? E naquela época, de 96, esses dados, né, eram bastante contundentes em relação à mulher. Porque, inclusive, em áreas de poder, ou seja, mulher assumindo cargos, esses cargos não eram do máximo. Então, inclusive no Poder Popular, na Assembleia Nacional do Poder Popular, quando se elegia a Assembleia, o número de mulheres não alcançava o dos homens. E hoje em dia, para a gente ver como Cuba se movimenta, como Cuba progride, como Cuba avança, que a gente precisa ajudar neste momento. Hoje em dia, a última eleição da Assembleia Nacional do Poder Popular, para dar um exemplo, foram 54% de mulheres, e a maioria mulheres negras. Então, o sistema político eleitoral não dá para falar agora, mas é realmente um sistema de Assembleia Nacional do Poder Popular. Existe um poder em Cuba, poder popular. O partido, e é bom esclarecer aqui, que não é um partido com base eleitoral, não é um partido que indica candidato para eleição. O povo é que indica os candidatos. Eu participei de várias assembleias nos bairros, porque há várias, o que eles chamam de circunscrição nos bairros, onde as pessoas indicam o vizinho, ou outra pessoa que conhece, e são eleitos os deputados na base, e aí vai chegando até a Assembleia Nacional do Poder Popular. E também eleito deputados das diferentes áreas de conhecimento, desportistas, cantores, né, da área cultural, que são indicados também, inclusive canavieiros, né? É um sistema muito interessante e eu oriento que as pessoas leiam um pouco sobre o sistema político eleitoral cubano, né, que é inclusive inspirado nos sovietes supremos, né, e na Coluna de Paris. Então, eu acho que é muito interessante o sistema político eleitoral, porque é um pouco desconhecido aqui. Inclusive, a gente dá um curso na Universidade de Brasília sobre Cuba há 20 anos, todo semestre, e há alunos que perguntam como tem uma unidade que fala do sistema político eleitoral e em Cuba há eleições. Então, eu só estou falando porque realmente esse desconhecimento é muito ruim para Cuba, porque a grande mídia não informa, né? Então, eu acho que, encerrando, né, eu acho que toda a solidariedade que a gente prestar a um país que nos ensina de humanismo, de solidariedade para o mundo inteiro, né, tendo como base de ideias os pensamentos libertários de José Martí, que é outro capítulo maravilhoso. Fidel Castro era o mais martiano dos cubanos, né, porque o José Martí nos ensina esse internacionalismo, esse humanismo e a questão da unidade, da gente se unir para ser fortes e enfrentar as questões, não só cubanas, mas também as questões aqui no Brasil, por um mundo melhor. Quando eu cheguei em Cuba, a primeira coisa, eu fui à casa de uma pessoa que me acompanhou todo o tempo no doutorado e no resto dos dias, dos anos que eu ia a Cuba. Chama Hélio Dutra. Eu fui, inclusive, porque uma amiga de Brasília tinha me dito de Hélio Dutra. E aí eu fui visitar. Hélio Dutra é a pessoa mais referente da solidariedade que eu conheci. Ele chegou em Cuba em 1945, aliás, no ano que eu nasci, e morreu com 96 anos. Está, inclusive, sepultado no túmulo dos imigrantes revolucionários, onde estão, inclusive, o resto dos pais de José Martí, né? Ele, Dutra, era chamado, inclusive, por Fernando Moraes em um livro, e assim ficou o restante da sua vida como o mais cubano dos brasileiros e o mais brasileiro dos cubanos. E a DH Net
fez um trabalho muito interessante, porque o Hélio Dutra tem muitas cartas, cerca de 800 cartas. E a gente teve a possibilidade, depois da morte dele, reunimos tudo que existia na casa dele e levamos para o Memorial Hélio Dutra, no Rincão do Brasil, em Cuba. E essas cartas estariam aí se desfazendo, né, se não fosse a DHNet, que está fazendo esse grande trabalho de digitalizar, que já digitalizou já quase todo o material, fez um DVD maravilhoso, né, que tem até um prefácio de Frei Beto, com pessoas também que falavam sobre Hélio Dutra, e a gente conseguiu com essas cartas que agora a gente pretende, no canto dos símbolos pátrios que vai ter na Casa do Brasil, em Cuba, em Havana Velha, na Rua Amargura, número 56, nós vamos colocar um cantinho aí com os símbolos pátrios e com os referentes de solidariedade a Cuba, que é Hélio Dutra, e com, inclusive, um áudio, né? Falando, a gente está pensando, né? E a DHNet tem uma criatividade imensa, nós estamos pensando em fazer esse canto, né, de Hélio, com as cartas, inclusive uma publicação digital, para ir passando e divulgando essa solidariedade existente do Brasil, desde a época que ele chegou lá, como chegou como um auxiliar de farmacêutico, distribuía medicamentos pelo Caribe e se apaixonou pela ilha e acabou ficando, inclusive era das MTT, que é a Milícia de Tropas Territoriais, né, quando ele morava lá, e junto com a mulher, né, a mulher que chama Ela Álvares Delgado, que também desempenhou um papel muito importante. E as cartas dele, tem cartas muito lindas, tem cartas inclusive de Che Guevara para ele, tem cartas de Clara Schaff, que é uma pessoa muito conhecida no Brasil, Josina Godoy, que era muito amiga também de Hélio. Então nós temos cartas maravilhosas, né, que estão digitalizadas, e nós vamos ter acesso a isso na Casa Brasil Cuba, cujo projeto, né, a DHNet abraçou, e temos essa questão muito, muito gratificante para nós. Da história também ser viva para nós brasileiros, assim como eu falei que a história é viva lá em Cuba. Bom, nessa caminhada, que eu digo que não é minha, é nossa, porque tem muita gente junto comigo, nessa caminhada, a gente pensa muito na juventude. Por isso, há uns 3 anos, nós começamos esse projeto em 2023, foi 2023, 24 e 25. Nós temos um intercâmbio de jovens, que vai um jovem brasileiro e vem um jovem cubano para cá, com emendas parlamentares de uma deputada do PT, que chama Érica Cocai, foi para a universidade, e a universidade abraçou esse projeto, né? E nós fazemos esse trabalho, que é um trabalho referente a um projeto grande, vamos dizer, um projeto guarda-chuva. E nesse projeto tem uma meta 3, que é o intercâmbio de estudantes. Porque a meta 1 é da educação de jovens e adultos, a meta 2 também é de formação para o trabalho e educação de jovens e adultos, a 3 é esse intercâmbio, e a 4 é a construção de um memorial Paulo Freire em Planaltina, Goiás, porque a gente faz muito o trabalho também na periferia, que eu não gosto de chamar de periferia, no entorno, né, de Brasília, nas cidades satélites. E esse memorial Paulo Freire vai abrigar também uma cátedra José Martí. Por que os dois juntos? Porque esse intercâmbio, o objetivo desse intercâmbio é estudar os pensamentos libertários de José Martí e Paulo Freire. Então, com isso, nós formamos nesses 3 anos, e ainda estamos nessa formação, né, e nesse intercâmbio, redes de instituições, não só cubanas, como tem lá o Centro Martin Luther King, que estuda Paulo Freire, tem publicações sobre Paulo Freire, o Centro de Estudos Martianos,
a Universidade de Havana, através do Departamento de Sociologia, né, e outras entidades, como o Juan Marinello também. Nós estamos ampliando as instituições, essa rede, em Cuba e no Brasil. No Brasil, nós temos o CEPAF, que é o Centro Paulo Freire de Ceilândia, e também a Universidade de Brasília e o Nescuba também, junto com esse bloco de projetos. Tem, inclusive, um centro no Paranoá, também, em Planaltina, também, com o setor, o campus, né? O campo universitário de Planaltina, e a gente vai ampliando esse trabalho de intercâmbio. Por isso é a necessidade e a urgência dos jovens também, e a gente vê muita juventude engajada, tanto aqui no Brasil como em Cuba. Né? Em Cuba tem as sociedades, as associações José Martí, e estamos envolvidas nesse trabalho, com pessoas que estudam José Martí, estudam Paulo Freire aqui, e isso a gente vai ampliando cada vez mais para a juventude. Porque hoje em dia isso aí é algo fundamental, que a juventude participe e conheça, né, esses pensamentos libertários de José Martí e de Paulo Freire.